Paz do Senhor Jesus, igreja, boa noite a todos. O Senhor colocou a palavra no meu coração para esta hora. Encontra-se no livro de 1 Reis, capítulo 17, versos 8 em diante. A viúva de Serepta. Então veio ele a palavra do Senhor dizendo: Levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Aqui Deus falando com o profeta Elias, né? O profeta Elias estava sendo muito usado por Deus naquela terra, naquelas regiões. Ele foi usado por Deus para falar com Jezabel e Acabe. Ele foi usado por Deus para orar, para vir a chuva, né? Lembra da passagem, uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem? Então, o profeta Elias. Ele foi usado por Deus quando ele enfrentou os profetas de Baal, ali pedindo a resposta do Senhor com fogo. E Deus teve um momento que Deus falou assim, ó, passa daqui, vai para o Oriente, beba da água do ribeiro, aleluia. E eu vou ordenar que os corvos te sustentem. O corvo, igreja, levava carne e pão para o profeta Elias, de dia e de noite, aleluia. Mas o profeta não padeceu, não reclamou, ele fazia a vontade do Senhor, ele era obediente a Deus. E quando o Senhor falou assim, eu ordenei que uma viúva Serepta te sustente, é sinal que essa viúva ela já tinha intimidade com o Senhor, ela conversava com o Senhor. E quando o profeta ele chegou na casa dessa viúva, igreja, essa viúva, o profeta pediu água. Quando pediu água foi fácil, né? Pegar água, ela levou água para o profeta. Só que quando o profeta pediu para que ela preparasse, olha aqui o que o versículo fala, né? E indo ela buscar, ele a chamou e disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Quando Deus provou ela com o pão, que é o que faltava na casa dela, era o alimento, né? Então, quando Deus provou ela, a fé dela ali, né? Pega o pão, traz o pão para o profeta primeiro, né? Para ver a fé dessa mulher. E ela não tinha mais comida ali. Ela tinha que dividir, ela tinha que confiar no Senhor. A igreja, ela já sabia que o homem de Deus ia chegar. Ela sabia, porque Deus falou, eu ordenei que a viúva te sustente, então ela sabia. Mas quando o profeta pediu pão, aí ela não quis dar, não. Aí ela reclamou, porque só tinha aquele pão. Ela não confiou em Deus, era o último pão deles. Tanto é que a fé dela estava esgotada já, né? Que ela falou assim, olha só. Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tem, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei dos cávacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Ou seja, já estava esperando a morte. Ela orou ao Senhor, ela pediu resposta do Senhor, Deus enviou o profeta, mas ela estava com a fé abalada. Ela falou assim, eu vou comer e nós vamos morrer, porque não tem mais comida. Mas Deus dá a resposta ali na frente dela. Vou morrer, vou comer, porque não tem mais comida. E o profeta falou bem assim para ela. E Elias, ele disse, não temas, vai e faça conforme a tua palavra. Tá vendo? A palavra tem poder, né? Eu vou preparar um pão. Aleluia. Só que faz conforme a tua palavra. Porém, faz disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Igreja, se essa viúva não preparasse o bolo pequeno para o profeta, Deus enviava o corvo que fosse para sustentar o profeta. Mas Deus queria abençoar a vida daquela mulher. Quando falou assim, faz primeiro para mim, é porque Deus queria provar a fé dessa mulher, se ela estava confiando plenamente em Deus. Aleluias. E ela foi provada, igreja. Aí ela fez, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha assim não acabou, e da botija de azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falava pelo ministério de Elias. Deus vela pela palavra dele para cumprir, igreja. Só que nós precisamos confiar no Senhor. Né? Quando o Senhor fala assim, olha, eu coloquei um projeto no seu coração, pode fazer, confia, eu vou dar condições, eu vou fazer, não vai faltar, Deus cuida, igreja. Se foi Deus que falou, Deus cuida, Deus não deixa faltar, igreja. Deus cuida dos nossos. Ela estava preocupada com o filho dela, com a fome, né? Mas Deus não deixou faltar. Deus queria provar a fé dela, que ela teria que ter toda a confiança no Senhor. Às vezes Deus vai colocar algo no nosso coração para nós fazermos. Ali naquela situação era um alimento, mas tem outras situações, né? Tem outras situações que nós precisamos confiar em Deus.
Nós precisamos se lançar na mão do Senhor. Nós precisamos colocar sobre Jesus as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de todos nós. Nós precisamos falar, Senhor, eu sei que o Senhor está no controle, eu confio, eu entrego o caminho ao Senhor, confia nele, tudo Ele fará. Aquela viúva precisava ter essa confiança, ela conversava com Deus, mas ela não confiava, ela não tinha fé, ela precisava ter essa confiança que ela servia o Deus da provisão, que ela servia o Deus do impossível, porque onde já se viu você fazer o pão e a farinha da panela não acabar, igreja, é só o sobrenatural do Senhor. É só um milagre de Deus, é o Espírito Santo falando para essa mulher no coração dela, agindo ali de uma maneira sobrenatural, igreja. Olha, quando já se viu você fazer um pão e a farinha continuar multiplicando, do nada multiplicar, e é assim que Deus faz. O nosso Deus é o mesmo de ontem, de hoje, eternamente. Ele faz assim, quando nós fazemos primeiro com amor para as coisas do reino de Deus. Deus, Ele cuida das nossas necessidades. Por isso que Jesus disse, busca primeiro o meu reino, a minha justiça, e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós confiamos em Deus, quando você ajuda o pequeno, o pequenininho, quando você ama o teu próximo, quando você, aleluia, faz uma bênção na vida de alguém que Deus prepara, que Deus envia, coloca no seu caminho, uma oração, uma intercessão, uma ajuda financeira, não sei, uma roupa, um calçado, que você ajuda alguém que está necessitado, precisando, igreja, você pode ter certeza que a farinha da sua casa não acaba, o alimento não acaba, Deus, Ele provê para nós. Muitas das vezes está faltando, mas a gente não confia em Deus de ajudar, a gente não quer dividir, né? Tá no pouquinho, fala, não, aqui é só meu, a gente fica avarento, né? E a palavra do Senhor fala que os avarentos não herdarão o reino de Deus. Amém? Nós temos que aprender a dividir. Nós temos que aprender a ser generoso. Olha o que a palavra do Senhor fala aqui, igreja. Aleluias. No livro de Salmos, Provérbios, desculpa, igreja. Provérbios, aleluias. Provérbios, capítulo 11, versos 25. Caiu em cima aqui, igreja. Glória a Deus. A alma generosa engordará. A alma generosa. Às vezes você fala assim, ai Senhor, não sei o que acontece aqui, que o negócio não rende, que as coisas não mudam na minha finança. O Senhor está falando que a alma que é generosa, a alma que ajuda, a alma que cuida do próximo, a alma que divide, ela engordará. Foi o que aconteceu com a viúva de Serepta. As coisas ali multiplicou, até que Deus mandasse chuva. Não multiplicou? Por que Deus não vai fazer isso na nossa vida? Ele faz, igreja. Se você cuida da obra do Senhor, das coisas de Deus, Deus cuida dos mínimos detalhes da sua vida. As suas pequenas, você fala assim, isso aqui Deus não é tão importante, eu nem vou pedir para o Senhor. Mas se for importante para você, se Deus vê que você precisa daquilo, Ele manda para você sim. Você não precisa nem pedir, Deus, Ele manda, igreja. A alma generosa engordará. O que regar, quando você ajuda alguém, Deus te ajuda também. Quando você abençoa a vida de alguém, Deus abençoa a sua vida também. E o que regar também será regado. Ela não regou na vida do profeta Elias? Deus regou na vida dela. Deus abençoou ela, Deus prosperou ela, até que veio chuva, não faltou, ela não morreu, ninguém morreu naquela casa. Amém? E o nosso Deus é o mesmo, de ontem, de hoje, de eternamente. Se Deus colocou algo no seu coração para fazer, faça com amor. Faça com carinho, não importa o que Deus colocou, faça com amor, faça com carinho, que as suas necessidades Deus cuida de cada uma delas, tá bom? Que Deus abençoe a todos, fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus, tenha todos uma ótima noite, e assim, quando o Senhor permitir, eu volto. A paz, igreja, boa noite a todos, em nome de Jesus.